Fala pessoal do canal Militar, tranquilo? Bem pessoal, aqui é o monitor Gustavo. Hoje a gente vai estar resolvendo aí a lista de questões de racionalização de denominadores. Bem, racionalizar um denominador, pessoal, é bem importante. Vai ser muito difícil você ter uma questão na ESA em que você tem uma fração e que tem uma raiz embaixo, beleza? Então, racionalizar denominadores vai ser muito importante para a gente marcar a alternativa correta de forma certa lá na ESA, beleza? Tá, vamos começar da questão 1. Racionalize, ou seja, tire a raiz de baixo, tire a raiz do denominador, racionalize o denominador de cada uma das seguintes frações. Bem, nós temos uma fração aqui, em que nós temos 2, que é o numerador, e o denominador é raiz de 2 mais 1. Bem, pessoal, quando a gente tiver que racionalizar um denominador em que a gente tem a raiz de um número mais outro, o que a gente vai fazer? Olha só, nós temos que racionalizar um denominador em que a gente tem raiz de 2 mais 1, certo? A gente vai pegar, pessoal, o que a gente chama, né, de conjugado desse número. Tá, o número não é muito importante, a gente só tem que saber o que é. Olha só. Pessoal, a gente sabe que raiz de 2 é maior do que 1, beleza? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, beleza? Então, olha só. A gente pegar o conjugado do raiz de 2 mais 1 é o seguinte, a gente vai olhar e vai ver quem é o menor dos números. O menor dos números não é 1? É. Então, o sinal que vem antes do 1, a gente vai trocar ele. Como assim, Gustavo? Entendi. Ó, ao invés de ser raiz de 2 mais 1, como 1 é menor que a raiz de 2, o conjugado desse cara vai ser raiz de 2 menos 1. Tá, beleza. Então, ó, por exemplo, se eu tivesse, então, raiz de 7 menos a raiz de 3. Quem é menor, pessoal? A raiz de 7 ou a raiz de 3? Pô, a raiz de 3 é menor, né? Raiz de 7 é maior, com certeza. Então, se eu tenho um número menor, raiz de 3, eu quero saber o conjugado desse raiz de 7 menos a raiz de 3, o conjugado dele vai ser o quê? Vai ser eu pegar o menor número, o sinal que vem antes dele é negativo, então eu vou trocar. Vai ficar raiz de 7 mais a raiz de 3. Beleza, pessoal? É assim que a gente faz. Então, ó, o conjugado de raiz de 2 mais 1 é raiz de 2 menos 1. Vamos fazer mais um exemplo? Por exemplo, se eu tiver raiz de 2 menos 1, quem vai ser o conjugado de raiz de 2 menos 1? Eu vou pegar o raiz de 2 e vou pegar o 1 e vou ver quem é maior. O maior é o raiz de 2. Tá, então olhe para o menor. O menor não é 1? Beleza. O sinal que vem antes do menor não é negativo, então o conjugado vai ser o próprio raiz de 2 que fica. O sinal que vem antes do menor, a gente troca. Se for negativo, a gente troca para positivo e repete. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos fazer mais um então. Ó. Raiz de 5 mais raiz de 2. Que é o conjugado de raiz de 5 mais raiz de 2. O maior é raiz de 5 e o menor raiz de 2. Beleza? Então, como o raiz de 2 é o menor, eu vou trocar o sinal que vem antes dele. Não é positivo? Então, é negativo que fica aqui no conjugado. A gente repete o raiz de 2, repete o raiz de 5. Beleza, pessoal? Tá, vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, se eu quero racionalizar um denominador, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração em que eu quero racionalizar o denominador, eu quero tirar o denominador de baixo e vou multiplicar essa fração em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Tá, como assim? O denominador aqui não é raiz de 2 mais 1? Que é um conjugado de raiz de 2 mais 1? É raiz de 2 menos 1. Então, vou multiplicar em cima e embaixo essa fração por raiz de 2 menos 1, dividido por raiz de 2 menos 1. Ok? Tá, mas se você não está alterando então a fração, Gustavo, você está multiplicando por um número e multiplicando em cima e embaixo por um número? Não, a gente não está alterando a fração, pessoal. Por quê? Porque nós temos raiz de 2 menos 1 em cima e raiz de 2 menos 1 embaixo. Veja aqui, raiz de 2 menos 1 dividido por raiz de 2 menos 1 seria 1, certo? Então eu estou pegando essa fração e estou multiplicando por 1, que não altera ela. Beleza? Então quando eu multiplico pelo conjugado do denominador em cima e embaixo, eu não estou alterando. Beleza? Agora, pessoal, como é que vai ficar esse produto? Eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por raiz de 2 menos 1. 2 vezes raiz de 2 menos 1. E vou pegar o raiz de 2 mais 1 e vou multiplicar pelo raiz de 2 menos 1. Ok? Então vai ficar o quê, pessoal? Ó, em cima, vamos fazer a distributiva? A gente vai pegar o 2 e vamos multiplicar por raiz de 2. E vamos pegar o 2 e multiplicar por menos 1. 2 vezes a raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Beleza? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ok? Tudo isso dividido por. Agora, embaixo também, a gente vai fazer a distributiva. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, pessoal, vai dar a raiz de 2 elevado ao quadrado. Beleza? Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá a raiz de 2 ao quadrado.
Raiz de 2 vezes menos 1 vai dar menos a raiz de 2. Agora, 1 vezes a raiz de 2 dá raiz de 2. Beleza? Então, mais raiz de 2 aqui. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Ok? Então, pessoal, vai ficar o quê? Ó, vamos lá. Deixa eu só separar aqui. Acho que dá para botar nesse canto aqui. Né? Não dá não. Vamos botar aqui embaixo o resto. Então, ó, na letra A, como é que vai ficar o gabarito? A gente vai ter, ó, 2 raiz de 2 menos 2, dividido por quem, pessoal? Olha só. Embaixo nós temos a raiz de 2 elevado ao quadrado. Bem, pessoal, uma raiz elevada a um expoente, né? Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, a gente pode cancelar esse quadrado com essa raiz. Beleza? Toda vez que a gente tiver a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, a gente pode cancelar. Beleza? Então sobra o 2 aqui. Agora, menos raiz de 2 mais raiz de 2 vai dar 0, né? Menos um número mais ele mesmo vai dar 0. Então vai ficar mais 0, menos 1. Então vai ficar só 2 menos 1. Beleza? Então vai ficar 2 raiz de 2 menos 2, dividido por 2 menos 1 é 1. Então vai ficar 2 raiz de 2 menos 2, dividido por 1 é 2 raiz de 2 menos 2. Beleza, pessoal? Então, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então tá aqui, pessoal. Então a gente racionalizou a fração. O que é racionalizar? É a gente tirar a raiz do denominador. Conseguimos tirar a raiz do denominador? Conseguimos. Então, ó, 2 sobre a raiz de 2 mais 1 é a mesma coisa que 2 raiz de 2 menos 2. Beleza, pessoal? Então tiramos aí. Tranquilo, vamos para a letra B. A gente viu já que o conjugado de raiz de 7 menos a raiz de 3 é raiz de 7 mais a raiz de 3. Beleza? Então a gente vai multiplicar em cima e embaixo essa fração por raiz de 7 mais raiz de 3, beleza? Deixa eu só separar aqui, ó. Dividido por raiz de 7 menos a raiz de 3. Beleza, pessoal? Então vamos ver como é que vai ficar na letra B? Ó, letra B vai ficar o seguinte. Nós pegamos esse 4 e vamos multiplicar por raiz de 7 mais raiz de 3, dividido por raiz de 7 menos a raiz de 3, raiz de 7 menos a raiz de 3, que multiplica a raiz de 7 mais a raiz de 3. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, a gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. E é assim que a gente acha o conjugado, beleza? Então, se eu tiver, por exemplo, raiz de A mais B, se eu souber que o B é maior do que o A, por exemplo, conjugado disso vai ser, vou olhar para o menor, que é o A, beleza? O raiz de A é menor que o B, e vou trocar o sinal dele. Vai ficar menos raiz de A mais B. Assim que a gente acha o conjugado, beleza? Tá, agora vamos fazer as contas aqui, pessoal. Vamos fazer a distributiva? Vamos pegar esse 4, vamos multiplicar pela raiz de 7 e depois multiplicar pela raiz de 3. 4 vezes a raiz de 7 vai dar 4 raiz de 7, ok? 4 vezes a raiz de 3 vai dar 4 raiz de 3. Tranquilo, pessoal? Então fica 4 raiz de 7 vezes 4 raiz de 3, dividido por... Agora vamos fazer a distributiva aqui embaixo. Raiz de 7 vezes a raiz de 7 dá raiz de 7 elevado ao quadrado. Bem, raiz de 7 vezes a raiz de 3 vai dar mais raiz de 7 vezes a raiz de 3. Agora, menos raiz de 3 vezes a raiz de 7 vai dar menos raiz de 3 vezes a raiz de 7. E menos a raiz de 3 vezes mais raiz de 3 vai dar menos a raiz de 3 elevado ao quadrado. Beleza? Tudo isso aqui está dividido. Bem, pessoal, vamos lá. Ficou meio torto aqui, né? Perdão. Ó, então vai ficar 4 raiz de 7 mais 4 a raiz de 3 em cima, dividido por quem? Olha só, pessoal, aqui nós temos raiz de 7 elevado ao quadrado. Lembra quando a gente tem raiz quadrada de um número elevado ao quadrado? A gente pode cancelar essa raiz com esse quadrado, vai sobrar só o 7. Agora, mais raiz de 7 vezes a raiz de 3, menos raiz de 3 vezes a raiz de 7. Lembra que, pessoal, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, menos raiz de 3 vezes 7 é menos raiz de 7 vezes a raiz de 3. Então, ó, mais raiz de 7 vezes a raiz de 3, menos raiz de 7 vezes a raiz de 3 vai cancelar, né? Beleza? Então, cancela aí. Vai sobrar um sinal de negativo. Agora, raiz de 3 elevado ao quadrado, pessoal, a gente corta esse quadrado com essa raiz, beleza? Lembra que raiz de quadrado de um número elevado ao quadrado a gente pode cortar, vai sobrar só um 3 aqui. Beleza? Então, ó, vai ficar 4 raiz de 7 mais 4 raiz de 3 dividido por 7 menos 3.
Só quanto vale 7 menos 3, pessoal? 7, 6, 5, 4. Então, ó, olha só. Nós temos 4 raiz de 7 mais 4 raiz de 3 dividido por 4. Bem, pessoal, quanto dá 4 raiz de 7 dividido por 4? Dá raiz de 7, certo? E 4 raiz de 3 dividido por 4 dá raiz de 3. Então vai ficar a raiz de 7 mais a raiz de 3, beleza? Ou, pessoal, a gente pode voltar, né? Não era 4 vezes raiz de 7 mais a raiz de 3? Se você não ficou confortável com o que eu fiz agora, vamos voltar aqui. 4 raiz de 7 mais 4 raiz de 3, a gente pode botar o 4 em evidência, né? Vai ficar 4, que multiplica a raiz de 7 mais a raiz de 3. Que é da onde veio? Lembra? 4 vezes raiz de 7 mais a raiz de 3? Agora, nós podemos dividir por 4 em cima e embaixo. A gente divide por 4 em cima, divide por 4 embaixo. 4 dividido por 4 vai ficar 1. 1 vezes raiz de 7 mais raiz de 3 é raiz de 7 mais raiz de 3. Vai ficar 1 aqui embaixo também. E raiz de 7 mais raiz de 3 dividido por 1 vai ficar raiz de 7 mais raiz de 3. Beleza, pessoal? Vamos para a letra C agora, pessoal. Nós temos raiz de 2 dividido por raiz de 2 menos 1. Lembra que a gente achou o conjugado de raiz de 2 menos 1? A gente viu que 1 é o menor deles, então a gente trocou o sinal do 1. Antes era menos 1, virou mais 1. Então, ó, a gente vai pegar essa fração, para a gente racionalizar, tirar o raiz do denominador, a gente vai pegar e vamos multiplicar por raiz de 2 mais 1 em cima e vamos multiplicar por raiz de 2 mais 1 embaixo. Então, ó, vai ficar o quê? Raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 1 vezes isso aqui, ó, a gente multiplica em cima, raiz de 2 vezes esse cara e raiz de 2 menos 1 vezes esse cara. Beleza? Ó, vai ficar raiz de 2, que multiplica raiz de 2 mais 1, dividido por raiz de 2 menos 1, que multiplica raiz de 2 mais 1. Ok? Vamos fazer a letra C aqui. Ó, chuveirinho aqui, ó, distributiva. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar a raiz de 2 elevado ao quadrado. Raiz de 2 vezes 1 vai dar mais raiz de 2. Dividido por... Agora, ó, chuveirinho aqui embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 elevado ao quadrado. Raiz de 2 vezes 1 dá mais raiz de 2. Menos 1 vezes a raiz de 2 vai dar menos a raiz de 2. Ok? E menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Ok? Então vai ficar o quê, pessoal? Ó, raiz de 2 elevado ao quadrado é o quê? Ó, raiz de 2 elevado ao quadrado, a gente vai cortar essa raiz com esse quadrado. Então vai ficar 2. Então vai sobrar 2 mais raiz de 2 em cima. 2 mais raiz de 2 em cima, dividido por... Agora, de novo, raiz de 2 elevado ao quadrado, uma raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, a gente pode cortar. Vai ficar só o 2 aqui, vai ficar 2. Agora, mais raiz de 2 menos raiz de 2 a gente corta, vai ficar só 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então o resultado vai dar 2 mais raiz de 2 dividido por 1, que é 2 mais raiz de 2. Beleza, pessoal? Então tá aqui, tiramos o denominador, tiramos a raiz do denominador, então a gente racionalizou. Beleza? Agora, vamos lá para a letra D. Nós temos raiz de 5 menos 2 dividido por raiz de 5 mais 2. Quem é o conjugado de raiz de 5 mais 2? É raiz de 5 menos 2. Então a gente vai multiplicar por raiz de 5 menos 2 em cima, raiz de 5 menos raiz de 2 em cima, e raiz de 5 menos raiz de 2 embaixo. Beleza? Então, pessoal, na letra D, nós vamos pegar a nossa fração. Opa, deixa eu botar de preto aqui. Na letra D, nós vamos pegar a nossa fração, que é a raiz de 5 menos a raiz de 2, dividido por raiz de 5 mais a raiz de 2. Vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, que é a raiz de 5 menos a raiz de 2, dividido pela raiz de 5 menos a raiz de 2. Beleza, pessoal? Bem, vamos lá. Esse produto aqui vai ficar o quê? Vai ficar a raiz de 5 menos a raiz de 2, vezes a raiz de 5 menos a raiz de 2. Tudo isso dividido por raiz de 5 mais a raiz de 2, que multiplica a raiz de 5 menos a raiz de 2. Ok? Então, ó, vamos fazer a distributiva aqui. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar raiz de 5 elevado ao quadrado. Raiz de 5 vezes raiz de 2 vai dar menos o produto. Raiz de 5 vezes a raiz de 2. Agora, menos raiz de 2 vezes raiz de 5 vai dar menos raiz de 2 vezes a raiz de 5. Ok? Agora, menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos vezes menos dá mais, certo? Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 2 elevado ao quadrado. Beleza? Tudo isso dividido por
O embaixo, raiz de 5 vezes a raiz de 5, vai dar raiz de 5 elevado ao quadrado. Raiz de 5 vezes menos a raiz de 2 vai dar menos raiz de 5 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 5 vai dar mais raiz de 2 vezes a raiz de 5. E raiz de 2 vezes menos raiz de 2 vai dar menos a raiz de 2 elevado ao quadrado. Bem, pessoal, vamos lá agora. Ó, lembra que raiz quadrada de um número elevado ao quadrado cancela, né? Então, esse quadrado vai cancelar com essa raiz, esse quadrado vai cancelar com essa raiz, esse quadrado vai cancelar com essa raiz, esse quadrado vai cancelar com essa raiz. Agora, veja também, pessoal, que é o seguinte, nós temos menos raiz de 5 vezes a raiz de 2 e mais raiz de 2 vezes a raiz de 5. Só que a raiz de 2 vezes a raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 5 vezes a raiz de 2, certo? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, ó, o que nós temos aqui? Nós temos menos raiz de 5 vezes a raiz de 2 e mais raiz de 5 vezes a raiz de 2. Veja que vai cancelar, né? Nós temos mais o número menos ele. Isso aqui vai dar zero, beleza? Então, embaixo, pessoal, vai sobrar o quê? Quando a gente cancelou essa raiz com esse quadrado, sobrou 5. E quando nós cancelamos essa raiz com esse quadrado, sobrou o sinal de negativo aqui fora e o 2, beleza? Então, nós temos 5 menos 2 embaixo. E em cima, nós temos o quê? Raiz de 5 ao quadrado, a gente cortou a raiz com esse quadrado, sobrou 5 em cima. Agora, pessoal, menos a raiz de 5 vezes a raiz de 2, pessoal, né? Quando a gente tem um produto de raízes, né, de mesmo índice, aqui o índice 2, que é a raiz quadrada, aqui o índice também é 2, que é a raiz quadrada, a gente pode botar tudo dentro de uma mesma raiz. Vai ser raiz do produto entre o 5 e o 2, que é 10. Então vai ser menos a raiz de 10. Agora, de novo, ó, menos a raiz de 2 vezes a raiz de 5. A gente pode repetir o sinal de menos, botar esse produto de raízes, raiz de 2 vezes a raiz de 5, dentro de uma mesma raiz. Vai ficar raiz de 5 vezes 2, que é 10. Beleza? Agora vai somar aqui, ó, a gente vai somar esse raiz de 2 elevado ao quadrado, que a gente vai cortar o quadrado com a raiz, vai sobrar só 2. Beleza? Então, ó, em cima a gente vai ter 5 mais 2, 5, 6, 7. Menos raiz de 10 vai dar menos 2 raiz de 10. Opa, menos 2 raiz de 10. E 5 menos 2 vai dar 3. Beleza, pessoal? Então, vai dar isso aqui, ó. 7 menos 2 raiz de 10 dividido por 3. Beleza? Tiramos a raiz de baixo, então beleza. Então, se tiramos a raiz de baixo, nós racionalizamos esse denominador. Beleza? Então, 7 menos 2 raiz de 10 dividido por 3. O gabarito aqui da letra D. Agora vamos para a letra E. Na letra E, nós temos raiz de 10 dividido por raiz de 10 menos raiz de 5. Bem, deixa eu botar a letra E aqui embaixo. É raiz de 10 dividido pela raiz de 10 menos a raiz de 5. Bem, pessoal, olha só. Nós temos raiz de 10 dividido por raiz de 10 menos raiz de 5. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o denominador, que é esse cara aqui, é o cara de baixo, e achar o conjugado dele. Bem, como é que eu acho o conjugado de raiz de 10 menos raiz de 5? Ó, vou olhar, quem é maior? Raiz de 10 ou raiz de 5? Pô, o maior é raiz de 10, né? Com certeza. O menor, então, é raiz de 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o maior e vou trocar o sinal do menor. Não é menos raiz de 5? Então, eu troco para mais raiz de 5. Beleza? Então, se esse aqui é o denominador, o que eu vou fazer agora? Esse aqui é o denominador, esse aqui é o conjugado do denominador. Eu vou pegar e vou multiplicar em cima e embaixo por esse conjugado. Vou multiplicar em cima e embaixo por esse conjugado. Lembrando que quando eu faço isso, eu não estou alterando a fração, beleza, pessoal? Então, ó, um produto de frações, a gente pega o numerador da primeira e multiplica com o numerador da segunda. Vai ficar raiz de 10, que multiplica raiz de 10 mais raiz de 5. Dividido por, pego o denominador da primeira, que é raiz de 10 menos raiz de 5. E multiplica pelo denominador da segunda, que é raiz de 10 mais raiz de 5. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer as contas aqui agora. Fazer distributiva? Ó, vai ficar como? Nós temos raiz de 10 vezes a raiz de 10. Raiz de 10 vezes a raiz de 10 dá raiz de 10 elevado ao quadrado. Raiz de 10 vezes a raiz de 5 vai dar mais raiz de 10 vezes a raiz de 5. Tudo isso dividido por quem? Vamos fazer a distributiva aqui embaixo? Raiz de 10 vezes a raiz de 10 dá raiz de 10 elevado ao quadrado. Então, raiz de 10 elevado ao quadrado. Raiz de 10 vezes a raiz de 5 vai dar mais raiz de 10 vezes a raiz de 5.
Menos raiz de 5 vezes raiz de 10 vai dar menos raiz de 5 vezes raiz de 10. Ok? Vou chegar mais para o lado aqui. Agora, faltou, pessoal, esse menos raiz de 5 vezes mais raiz de 5, que vai dar menos, estou botando aqui embaixo, menos raiz de 5, beleza? Tudo isso elevado ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Então, ó, ficou raiz de 10 elevado ao quadrado, né? Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, a gente cancela. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, a gente cancela. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, a gente cancela a raiz com o número. Então, em cima ficou 10 mais raiz de 10 vezes a raiz de 5. Embaixo ficou o quê, pessoal? Ficou 10. Agora, mais raiz de 10 vezes a raiz de 5 menos raiz de 5 vezes a raiz de 10. Lembra, pessoal, que raiz de 5 vezes a raiz de 10 é a mesma coisa que raiz de 10 vezes a raiz de 5, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, nós temos mais raiz de 10 vezes a raiz de 5 e menos raiz de 10 vezes a raiz de 5. Então, mais raiz de 10 vezes a raiz de 5 menos raiz de 10 vezes a raiz de 5 vai cancelar. Então, vai ficar 10 menos a raiz quadrada cancelou com o quadrado, só sobra o 5 aqui. Beleza, pessoal? Então, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 10 mais raiz de 10 vezes a raiz de 5 dividido por 10 menos 5, que é 5. Ok? Só que o que acontece, né, pessoal? Vamos olhar para cá. A gente sabe que a raiz de 10 pode ser escrita conforme o quê? Ó, 10 não é a mesma coisa que 5 vezes 2? É, né? 10 é 5 vezes 2. Então, pessoal, a raiz de 10 pode ser escrita como a raiz de 5 vezes 2. Só que a raiz de 5 vezes 2, pessoal, é o quê? É a raiz de 5 vezes a raiz de 2. A gente pode quebrar, beleza, pessoal? Quando nós temos raiz de um produto, a gente pode quebrar em raiz do primeiro vezes a raiz do segundo, ok? Então, pessoal, a gente vai ter o quê? Ó? Nós vamos ter 10. Agora, no lugar de raiz de 10, a gente pode trocar por raiz de 5 vezes a raiz de 2. Ou, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso trocar o raiz de 10 por raiz de 2 vezes a raiz de 5. Então, mais raiz de 2 vezes a raiz de 5 vezes a raiz de 5, ok? Tudo isso dividido por 5. Agora, nós vamos ter 10 mais raiz de 2 vezes raiz de 5 vezes a raiz de 5, pessoal, é o quê? É raiz de 5 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. Agora, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode cancelar essa raiz com esse quadrado, certo? Porque raiz quadrada de um número elevado ao quadrado vai ficar só o número. Então, ó, vai ficar 10 mais raiz de 2 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 raiz de 2. Tudo isso dividido por 5. Agora, em cima, pessoal, o que a gente pode fazer? Nós podemos botar o 5 em evidência. Como assim botar o 5 em evidência, Gustavo? Olha só, o 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2, certo? Então, nós temos 5 vezes 2 mais 5 vezes a raiz de 2. A gente pode botar esse 5 em evidência, vai ficar 5 que multiplica 2 mais, qual o termo que está grudado no 5 aqui? Raiz de 2. Tudo isso dividido por 5. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, 5 em cima e 5 embaixo. A gente pode simplificar. Dividir por 5 em cima vai ficar 1. Dividir por 5 embaixo vai ficar 1. Então, vai ficar 2 mais raiz de 2 dividido por 1, que é 2 mais raiz de 2. Beleza, pessoal? Então, tá aqui a resposta da letra, da última letra aí, que é a letra E. Tranquilo? Questão 2. Questão 2, pessoal, pede para a gente efetuar essas contas aqui em que a gente tem algumas raízes para a gente fazer. Bem, olha só, pessoal, vamos lá. Bem, então, pessoal, nós temos na letra A 3 sobre a raiz de 2 mais a raiz de 8. Bem, pessoal, quando a gente fizer essa conta, né, nós temos um número mais uma fração. Como é que a gente faz um número mais uma fração mesmo? A gente pega o denominador da fração, que é o cara de baixo, e vamos multiplicar por esse número. Então, a gente pega o denominador e vamos multiplicar por esse número. O produto de raiz de 2 vezes a raiz de 8 vai ficar raiz de 2 vezes a raiz de 8. Okay? Então, fizemos o produto. Agora, a gente repete o sinal. Se for positivo, a gente repete positivo. Se for negativo, a gente repete negativo. Então, a gente repete o sinal de mais. Repete o numerador dessa fração, que é o cara de cima, que é 3, e divide isso, pelo próprio denominador da fração, que era a raiz de 2. Beleza? Só que, pessoal, olha para cá. Nós temos raiz de 2 vezes a raiz de 8. Bem,
A raiz de 2 vezes a raiz de 8, pessoal, é o quê? Lembra que eu falei para vocês na última questão que um produto de raízes, né, com o mesmo índice, aqui a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8, o que a gente pode fazer, né? Vou pegar aqui, ó. O que a gente pode fazer? Um produto de raízes, pessoal, que tem o mesmo índice, a gente pode botar esse produto dentro de uma única raiz. E quem vai ficar dentro dessa única raiz, pessoal, vai ser o produto entre o 2 e o 8, beleza? O produto entre o 2 e o 8 é 16, ok? Então a gente vai ter raiz quadrada de 16. Agora, pessoal, a raiz quadrada de 16 vale 4, certo? Por quê? 4 elevado ao quadrado vale 16, tranquilo? Lembra, pessoal, que a raiz de 16 é 4 e não mais ou menos 4, beleza? O resultado de uma raiz tem que ser sempre positivo, ok? Então, a raiz de 16 dá 4. Então, pessoal, o que a gente tem aqui, ó, é 4 mais 3 dividido pela raiz de 2, certo? 4 mais 3 dá 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai ter 7 sobre a raiz de 2. Agora, pessoal, nós temos uma fração em que o nosso denominador, né, é uma raiz. A gente não pode deixar a raiz no denominador, não fica legal. A gente não vai ter uma opção lá em que a gente vai ter uma raiz que tem no denominador, que tenha uma fração e que tenha no denominador uma raiz, beleza? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que pegar esse 7 sobre raiz de 2 e racionalizar ele. Racionalizar. Bem, pessoal, para a gente racionalizar uma fração em que só tenha uma raiz embaixo, não tem mais nenhum número embaixo, é só uma raiz, é bem fácil. É só a gente pegar essa raiz, né, raiz de 2, e vamos multiplicar então essa fração em cima e embaixo pela raiz de 2, beleza? Então, se a gente quer racionalizar essa raiz, a gente pega embaixo e multiplica por raiz de 2 e pega em cima e multiplica por raiz de 2. Se fosse a raiz de 3 aqui, a gente multiplicaria em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3, beleza? Então, para racionalizar, a gente vai fazer isso. Vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Agora, um produto de frações, como é que a gente faz? A gente multiplica os numeradores. 7 vezes a raiz de 2 dá 7 raiz de 2. E raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 2 elevado ao quadrado. Beleza? Só que a raiz de 2 elevado ao quadrado, pessoal, a gente pode cortar essa raiz com esse quadrado, certo? Então, ó, nós vamos ter em cima 7 raiz de 2. Embaixo a gente vai ter raiz de 2 elevado ao quadrado, vai ficar só o 2, tranquilo? Então, a resposta aí, pessoal, da letra A é 7 raiz de 2 sobre 2, ok? Beleza, pessoal, agora vamos para a letra B. Agora vamos para a letra B, pessoal. Letra B, nós temos raiz de 2 menos 1, dividido por raiz de 2 mais 1, menos raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 2. Bem, a gente tem duas opções, pessoal. Ou a gente racionaliza antes de fazer as contas, antes de a gente diminuir essas duas frações, ou a gente faz as contas e racionaliza depois. Bem, eu vou optar na letra B por racionalizar primeiro e depois a gente faz as contas, que não foi o caminho que a gente tomou na letra A. Na letra A, primeiro a gente fez as contas, depois a gente racionalizou, beleza? Só para a gente ver que a gente pode fazer tanto um quanto o outro. Bem, na letra B, então, vamos pegar esse raiz de 2 menos 1, dividido por raiz de 2 mais 1 e vamos racionalizar ele. Bem, para racionalizar uma fração em que no denominador, no cara de baixo, nós temos uma raiz mais um número, a gente tem que achar o conjugado desse raiz de 2 mais 1. Ó, como é que a gente acha o conjugado de raiz de 2 mais 1? Nós temos raiz de 2 mais 1. A gente sabe que a raiz de 2 é maior do que 1. Então, pessoal, se a raiz de 2 é maior que 1, quem vai ser o conjugado de raiz de 2 mais 1? Vai ser, a gente mantém o maior e troca o sinal do menor. Se o menor é mais 1, a gente vai trocar o sinal, vai ficar menos 1, ok? Então, ó, nós vamos ter o seguinte, que o conjugado de raiz de 2 mais 1 é raiz de 2 menos 1, ok? Então, a gente vai pegar essa fração, vamos multiplicar por raiz de 2 menos 1 em cima e vamos multiplicar por raiz de 2 menos 1 embaixo, ok? Então, ó, em cima nós vamos ter o quê? Nós vamos ter raiz de 2 menos 1, que multiplica raiz de 2 menos 1. Tudo isso dividido por raiz de 2 mais 1 vezes a raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 mais 1 vezes a raiz de 2 menos 1. Ok? Agora, pessoal, a gente precisa fazer distributivo aqui, ó. A raiz de 2 vezes a raiz de 2, pessoal, é a raiz de 2 elevado ao quadrado.
Agora, a raiz de 2 vezes menos 1 vai dar menos a raiz de 2. Agora aqui embaixo, ó, menos 1 vezes a raiz de 2 vai dar menos a raiz de 2 também, beleza? Vai ficar menos a raiz de 2. Agora, menos 1 vezes menos 1 vai ficar o quê? Vai ficar mais 1. Okay? Então isso aqui está o resultado do numerador, que é o cara de cima. Tá, então vai ficar o cara de cima dividido por... Vamos olhar agora para o denominador? Nós temos raiz de 2 vezes a raiz de 2, que vai dar raiz de 2 elevado ao quadrado. Raiz de 2 vezes menos 1 vai ficar menos a raiz de 2. Menos a raiz de 2. Agora, ó, aqui em cima, 1 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 2. Então, mais raiz de 2. E 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1. Ok, pessoal? Então, ó, vamos olhar aqui. Lembra que raiz quadrada de um número elevado ao quadrado cancela. Então, ó, essa raiz quadrada vai cancelar com esse quadrado. Essa raiz quadrada vai cancelar com esse quadrado. E veja também, pessoal, aqui no denominador, que é o cara de baixo, nós temos menos raiz de 2 mais raiz de 2, que vai acabar cancelando. Beleza? Então, em cima nós temos o quê? Nós temos 2, menos raiz de 2, menos raiz de 2 vai dar menos 2 raiz de 2, mais 1. Tudo isso dividido por 2 menos 1, certo? Sobrou 2 e sobrou menos 1. Ok? Então, ó, sobrou 2 mais 1 é 3, então ficou 3 menos 2 raiz de 2, dividido por 2 menos 1, que é 1. Agora, 3 menos 2 raiz de 2, pessoal, dividido por 1, é o quê? É 3 menos 2 raiz de 2. Ok? Beleza. Agora, pessoal, vamos olhar aqui, ó, para esse... Então, pessoal, agora vamos pegar esse raiz de 2 dividido por raiz de 2 menos 2, né? Isso daqui, e vamos racionalizar ele também. Então, ó, vai ficar raiz de 2 dividido por raiz de 2 menos 2. Beleza? Vamos racionalizar isso aqui? Então, para a gente racionalizar isso aqui, o que a gente precisa primeiro? A gente precisa achar o conjugado desse cara, certo? O conjugado do denominador. Bem, nós temos raiz de 2 e 2, certo? Quem é maior, raiz de 2 ou 2? Com certeza é o 2, né, pessoal? Né? A raiz de 2 é 1 ponto alguma coisa. Então, o 2 é maior. Então, quem eu vou trocar de sinal? Eu vou trocar de sinal, então, o menor, que é o raiz de 2. Então, se nós tínhamos raiz de 2 menos 2, eu vou manter o maior, mantenho o sinal do raiz de 2, então eu vou trocar. Se era mais raiz de 2, vai ficar menos raiz de 2, ok? Então, pessoal, a gente vai pegar e vamos pegar essa fração e vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Tranquilo, pessoal? Então, só repetindo como é que a gente achou o conjugado aqui, ó. Nós descobrimos que o 2 é maior que o raiz de 2, então o sinal do 2, que é menos 2, a gente mantém, a gente troca o sinal do menor. Se o menor era raiz de 2, vai ficar menos raiz de 2. Beleza? Então, a gente vai pegar essa fração, vamos multiplicar em cima por menos raiz de 2 menos 2, embaixo por menos raiz de 2 menos 2. Ok? Deixa eu só separar aqui, ó, isso aqui. Então, ó, vamos botar aqui embaixo, pessoal. Vai ficar... Nós temos uma fração vezes a outra, então a gente pega o numerador da primeira e multiplica pelo numerador da segunda. Então, vai ficar raiz de 2, que multiplica menos raiz de 2, menos 2. Ok? Dividido por quem? Dividido por raiz de 2, menos 2, que multiplica menos a raiz de 2, menos 2. Ok? Agora, vamos fazer a distributiva aqui, ó. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2, pessoal, vai dar o quê? Vai dar menos a raiz de 2 elevado ao quadrado, certo? Nós temos um número positivo vezes um negativo, então vai dar negativo. A gente faz o produto entre raiz de 2 e raiz de 2, que é raiz de 2 elevado ao quadrado. Agora, ó, raiz de 2 vezes menos 2 vai ficar menos raiz de 2, ok? Então aqui nós vamos ter menos 2 raiz de 2, né? Perdão. Raiz de 2 vezes menos 2 vai dar menos, né? Porque é um positivo vezes um negativo, então vai dar menos 2 raiz de 2, ok? Agora, ó, vamos fazer o produto aqui embaixo. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2, de novo, vai dar negativo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 elevado ao quadrado. Agora, raiz de 2 vezes menos 2 vai dar menos 2 raiz de 2. Menos 2 raiz de 2. Menos 2 vezes menos raiz de 2, agora negativo vezes negativo vai dar positivo. 2 vezes a raiz de 2 dá 2 raiz de 2.
Agora, menos 2 vezes menos 2, de novo, pessoal, negativo vezes negativo vai dar positivo. 2 vezes 2 dá 4. Tranquilo? Então, ó, lembra que raiz quadrada de um número elevado ao quadrado a gente pode cortar. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado a gente pode cortar. Então vai ficar o quê? Em cima vai ficar menos o resultado da raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que é 2. Menos 2 raiz de 2. Dividido por quem, pessoal? Embaixo nós vamos ter menos, que tinha aqui fora. Raiz de 2 elevado ao quadrado é 2, certo? Menos 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 acaba cortando, né, pessoal? 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 vai dar 0. E nós temos um mais 4 aqui, beleza? Então, em cima nós temos menos 2 raiz de 2, dividido por menos 2 mais 4, que é 2, certo? 4 menos 2 é 2. Tranquilo? Só que perceba o seguinte, né, pessoal? A gente pode botar menos 2 em evidência em cima. Se a gente botar menos 2 em evidência em cima, vai ficar menos 2, que multiplica quem? Que multiplica 1 mais raiz de 2, certo? Eu botei o menos 2 em evidência, porque, ó, se a gente fizer a distributiva aqui, ó, vai voltar. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes a raiz de 2 dá menos 2 raiz de 2, beleza? Porque lembra, pessoal, que menos 2 é a mesma coisa que menos 2 vezes 1. Então, ó, eu estou pegando esse menos 2 e botando em evidência. Beleza? Então vai ficar menos 2 na frente, que multiplica 1 mais raiz de 2, ok? Então a gente vai ter isso aqui, pessoal, dividido por 2, ok? Agora, pessoal, a gente pode pegar, ó, nós temos menos 2 multiplicando em cima e 2 embaixo. Então a gente pode pegar e dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, beleza? Menos 2 dividido por 2 é menos 1, ok? Então vai ficar menos 1 vezes 1 mais raiz de 2. Agora, 2 dividido por 2, pessoal, é 1. E qualquer coisa dividido por 1, não adianta nem a gente botar dividido por 1 aqui, certo? Porque qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, se a gente botar dividido por 1 aqui, não vai alterar nada, beleza? Então vai ficar o quê? Menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Menos 1 vezes a raiz de 2, que dá menos raiz de 2. Beleza? Então tá aqui os valores racionalizados. Tranquilo, pessoal? Então, o que ele queria efetuar, que é esse primeiro cara, que na verdade é 3 menos 2 raiz de 2, então ele queria efetuar 3 menos 2 raiz de 2, agora menos, né? Nós temos um sinal de negativo, então menos quem? Menos esse cara aqui, ó, que era raiz de 2 dividido por raiz de 2 menos 2, né? Menos raiz de 2 dividido por raiz de 2 menos 2, que a gente descobriu que vale menos 1 menos raiz de 2. Então vai ficar menos, aqui dentro do parênteses, menos 1 menos raiz de 2. Ok? Então vai ficar, ó, 3 menos 2 raiz de 2, menos menos 1 vai dar mais 1, menos menos raiz de 2 vai dar mais raiz de 2. Ok? Agora, pessoal, 3 mais 1, 4, e menos 2 raiz de 2 mais raiz de 2 vai dar menos a raiz de 2. Ok, pessoal? Então tá aqui o resultado da letra B. Beleza? Então, ou primeiro a gente racionaliza e efetua a conta, ou a gente pode efetuar a conta e depois racionalizar. Tranquilo? Agora vamos para a letra C. Ó, na letra C nós temos o quê? Nós temos 5 sobre raiz de 2. Então, 5 dividido pela raiz de 2, mais raiz de 2 dividido pela raiz de 3, mais raiz de 2 dividido pela raiz de 3. Tudo isso vezes a raiz de 2. Tudo isso vezes a raiz de 2. Bem, eu vou tomar o segundo caminho de novo, pessoal, que é racionalizar primeiro. Vamos olhar para 5 sobre raiz de 2 e vamos racionalizar ele? Lembra que eu falei para vocês, quando tiver só uma raiz embaixo, né, racionalizar, lembra que é tirar a raiz do denominador. Então, ó, meu denominador aqui está com raiz. Eu quero tirar essa raiz de baixo. O que eu faço, então, quando só tem uma raiz só, não tem mais nenhum número embaixo, é só eu pegar o valor dessa raiz, multiplicar em cima e embaixo. Beleza? Ou seja, multiplicar por raiz de 2 dividido por raiz de 2. Agora, pessoal, como é que a gente faz um produto dessa fração por essa fração? A gente faz o produto entre os numeradores, 5 vezes a raiz de 2 dá 5 raiz de 2. A gente faz o produto entre os denominadores, raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, ó, vai ficar 5 raiz de 2 em cima, dividido por raiz de 2, pessoal, elevado ao quadrado, né? Lembra que a raiz cancela com o quadrado, então, ó, raiz de 2 elevado ao quadrado vai ficar só 2. Beleza? Tranquilo. Agora vamos pegar esse raiz de 2 dividido pela raiz de 3 e vamos racionalizar.
O que é racionalizar? É tirar a raiz de baixo, raiz do denominador. Como é que a gente faz isso quando só tem uma raiz embaixo? A gente multiplica em cima pela raiz e multiplica embaixo pela raiz. Certo, pessoal? Então, ó, a gente vai pegar o numerador da primeira, que é a raiz de 2, e vamos multiplicar pelo numerador da segunda, que é a raiz de 3. Raiz de 2 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 2 vezes a raiz de 3. Embaixo nós vamos ter raiz de 3 vezes a raiz de 3, que é a raiz de 3 elevado ao quadrado. Agora, pessoal, lembra o quê? Que raiz quadrada de número elevado ao quadrado cancela. Então, embaixo vai ficar 3, certo? Então, ó, tiramos a raiz do de baixo. E em cima, pessoal, nós temos a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Vou deixar aqui, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 3. Então, ó, o que nós temos aqui? Dentro do parênteses nós temos 5 raiz de 2 dividido por 2, mais raiz de 2 vezes a raiz de 3 dividido por 3. Tudo isso vezes a raiz de 2. Tranquilo, pessoal? Então, ó, vamos fazer a distributiva aqui, ó. Nós temos raiz de 2 vezes esse cara e raiz de 2 vezes esse cara. Então, ó, nós vamos ter 5 raiz de 2 sobre 2 vezes a raiz de 2, mais raiz de 2 vezes a raiz de 3, dividido por 3, vezes a raiz de 2. Tranquilo? Como é que a gente faz o produto entre um número e uma fração, pessoal? O que a gente faz? A gente pega um número e multiplica pelo numerador da fração e repete o denominador. Então, ó, vai ficar 5 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Então, 5 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Repete o denominador, que é 2. Mas, ó, mesma coisa aqui. Um número vezes uma fração. A gente pega o numerador, que é a raiz de 2 vezes a raiz de 3, multiplica por esse número, que é a raiz de 2, e repete o denominador, que é 3. Tranquilo? Então, pessoal, olha só. Aqui, ó, nós temos raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, pessoal, é o quê? É a raiz de 2 elevado ao quadrado. Só que a raiz de 2 elevado ao quadrado, né, esse quadrado pode cortar com essa raiz. Então, vai sobrar um 2 aqui, certo? Então, ó, é 5 vezes 2 dividido por 2. Mas, mesma coisa aqui, né, pessoal? Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a raiz de 2 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 2, a gente pode escrever como a raiz de 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Só que a raiz de 2 vezes a raiz de 2, a gente sabe que é a raiz de 2 elevado ao quadrado, certo? E raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, a gente pode cancelar, vai sobrar o 2 aqui. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes a raiz de 3 dividido por 3. Ok? Só que acontece aqui, né, pessoal? Nós temos 2 aqui e 2 embaixo. Então, ó, quando a gente tem 2 multiplicando em cima e 2 multiplicando embaixo, a gente pode cancelar, né, esse 2 de cima com esse 2 de baixo. Vai sobrar só o 5. Então, vai ficar 5 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Agora, como é que a gente faz um número mais uma fração mesmo, pessoal? A gente pega o denominador dessa fração, que é o 3, e vamos multiplicar por esse número. 3 vezes 5 dá 15. Botei o produto entre o numerador, entre o denominador da fração e o número. 3 vezes 5 dá 15. Agora a gente repete o sinal de mais, repete o numerador, que é 2 raiz de 3, e divide isso pelo próprio denominador, que é 3. Tranquilo, pessoal? Então tá aqui o resultado da letra C, né? O resultado da letra B, que é esse aqui, 4 menos raiz de 2, beleza? E o resultado da letra A, que a gente achou aqui, que é 7 raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Questão 3, pessoal. Racionalize o denominador de cada uma das seguintes frações. Bem, na letra A, pessoal, a gente quer racionalizar a fração 1 sobre a raiz cúbica de 2. Bem, pessoal, até agora a gente só tinha racionalizado a raiz quadrada. Bem, como é que a gente vai racionalizar a raiz cúbica? Né? Bem, pessoal, vamos lá. Bem, pessoal, racionalizar é tirar a raiz de baixo, certo? Só que olha só, pessoal, nós temos raiz cúbica de 2. Só que a raiz cúbica de 2, pessoal, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado a 1, certo? Porque 2 elevado a 1 é 2, tranquilo? Então, pessoal, para a gente racionalizar uma raiz que seja diferente de quadrado, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta, o que a gente vai fazer? Olha só, a gente vai pegar a diferença entre o índice dessa raiz e o expoente que está lá dentro. Então, o índice da raiz e o expoente que está elevando a base. Tá, eu vou pegar o 3 e vou diminuir de 1. Quanto dá 3 menos 1? Dá 2. Então, pessoal, eu vou pegar essa fração e vou multiplicar em cima e embaixo, pessoal, por raiz cúbica de 2 elevado a 2. Tranquilo? Eu repito tudo isso aqui, ó, raiz cúbica de 2. Só que eu pego o meu 2 e elevo a diferença entre o índice da raiz e o expoente que está lá dentro, que é 2. Tranquilo? Então, ó, fazendo o produto aqui, ó, entre
essa fração e essa fração, o numerador, que é 1, vezes o numerador, que é raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Só que 2 ao quadrado a gente sabe que é 4, certo, pessoal? Então a gente pode deixar a raiz cúbica de 4. Agora embaixo, pessoal, nós temos o quê? Nós temos raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Lembra quando a gente tem um produto de raízes, pessoal, de mesmo índice? Ó, índice 3, índice 3. Quando a gente tem um produto, pessoal, de raízes do mesmo índice, o que a gente pode fazer? A gente pode botar esse produto dentro de uma única raiz, que vai ter o índice 3. Se é índice 3 vai ser índice 3. E quem vai ficar dentro da raiz, pessoal, vai ser 2 elevado a 1, que é esse primeiro cara, vezes 2 elevado a 2, que é esse segundo cara. Só que olha só, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos um produto de potências que tem a mesma base. Uma potência que tem base 2, expoente 1. Uma potência que tem base 2, expoente 2. Como é que a gente faz produto de potência e mesma base? A gente repete a nossa base, ó, aqui dentro, produto de potência e mesma base, a gente repete a base, que vai ser 2, e vamos somar os expoentes. Vamos pegar 2 mais 1. Então, ó, embaixo nós vamos ter raiz cúbica de 2 elevado a 2 mais 1, que é 3. Só que raiz cúbica, pessoal, de 2 ao cubo, a gente pode cortar esse índice da raiz, que é 3, com esse expoente lá dentro, que é 3. Então vai sobrar só o quê? Sobrar só o 2. Tranquilo? Então vai ficar raiz cúbica de 4 dividido por 2. Pronto, tiramos a raiz do denominador? Tiramos a raiz de baixo? Tiramos. Então pronto, a gente racionalizou a letra A. Agora vamos racionalizar a letra B? Na letra B nós temos 25 sobre raiz quinta, 25 sobre raiz quinta de 5 ao quadrado. Bem, o que a gente faz mesmo, pessoal? A gente pega a diferença entre o índice da raiz e o expoente que está lá dentro. Beleza? O expoente que está levando a base lá. Então, ó, a gente vai pegar a diferença entre 5 e 2. A diferença entre 5 e 2 é 3. Então, com essa diferença, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa fração e vamos multiplicar, ó, por raiz quinta de 5 elevado a essa diferença que é 3, em cima e embaixo. Também pela essa raiz quinta de 5 elevado a essa diferença que é 3. Tranquilo? Então, em cima vai ficar o quê, pessoal? Vai ficar 25 vezes a raiz quinta de 5 ao cubo, dividido por quem? Agora, ó, nós temos um produto de raízes que tem o mesmo índice. Raiz quinta de alguma coisa vezes raiz quinta de alguma coisa. Né? Um produto de raízes, pessoal, de mesmo índice, a gente pode botar isso tudo dentro de uma raiz só, de uma única raiz, que vai ser raiz quinta, e quem vai ficar lá dentro vai ser o produto entre 5 ao quadrado e 5 ao cubo. Então vai ficar 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Beleza, pessoal? Então vai ficar em cima 25 raiz quinta de 5 ao cubo, certo? Deixa eu só separar aqui, ó, a solução da letra A. E embaixo, ó, nós vamos ter, ó, a mesma coisa que a gente fez aqui, pessoal. Nós temos um produto de potências de mesma base. Base 5, expoente 2. Base 5, expoente 2. Então, produto de potência de mesma base, pessoal, o que a gente faz? A gente repete a nossa base, só repetindo a raiz de 5, pessoal. A gente repete a nossa base, que é 5, e vamos somar os expoentes. Vamos pegar o 3 e vamos somar com 2 e vai dar 5. Só que o que a gente tem aqui embaixo, pessoal? Nós temos a raiz quinta de 5 elevado a quinta. Lembra que raiz do índice 5 vai cortar com 5 elevado a 5. Beleza, pessoal? Então, a gente corta esse índice com esse expoente aqui. Então, o que vai dar a letra B? Vai ficar 25. Raiz quinta de 5 ao cubo. 5 ao cubo a gente pode calcular que dá 125 dividido por 5. Ok, pessoal? A gente pode ir mais além aqui, ó, que é o seguinte. Nós temos 5 embaixo e 25 em cima. Ou seja, a gente pode simplificar essa fração dividindo por 5 em cima e baixo. Né? A gente sabe que 25 dividido por 5 dá 5. Então vai ficar 5 vezes a raiz quinta de 125. E 5 dividido por 5 dá 1. Então vai ficar 5 raiz quinta de 125 dividido por 1. Que é 5 vezes a raiz quinta de 125. Certo, pessoal? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Beleza? Então está aqui o resultado da letra B. Agora vamos para a letra C. Na letra C nós temos menos 3 sobre raiz sétima de 3 a quarta. Então, letra C, nós temos menos 3 sobre a raiz sétima de 3 a quarta. Qual é o primeiro passo, pessoal? Pegar a diferença entre o índice da raiz e o expoente que está lá dentro. Então, vou pegar 7 menos 4. Quanto vale 7 menos 4? Vale 3, certo? Então, ó, eu vou pegar essa minha fração, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz sétima de 3,
Só que 3 elevado a quanto, pessoal? Elevado a essa diferença aqui, que é 3, beleza? Então, ó, pessoal, um produto de raízes, como é que a gente faz? A gente pega o numerador da primeira e multiplica pelo numerador da segunda, vai ficar menos 3 vezes a raiz sétima de 3 ao cubo, dividido por raiz sétima de 3 à quarta vezes a raiz sétima de 3 ao cubo. Então, ó, raiz de índice 7 vezes a raiz de índice 7, a gente pode botar isso tudo dentro de uma única raiz, que vai ter índice 7, e que o que vai ficar lá dentro dessa única raiz vai ser o produto entre 3 à quarta e 3 ao cubo. Okay? Então vai ficar raiz sétima de 3 à quarta vezes 3 ao cubo. Só que o que acontece, né, pessoal? 3 à quarta vezes 3 ao cubo, nós temos um produto de potências que tem a mesma base. Base 3 expoente 4, base 3 expoente 3. Como é que a gente faz produto de potências de mesma base? A gente repete a nossa base, que no caso é 3, e somos os expoentes, que é 4 mais 3. Então, ó, nós vamos ter em cima, né, menos 3 vezes a raiz sétima de 3 ao cubo. Opa, deixa eu consertar aqui. Menos 3 sobre a raiz sétima de 3 ao cubo, dividido embaixo por raiz sétima de 3 elevado a 4 mais 3. Bem, pessoal, vai ficar menos 3 vezes a raiz sétima de 3 ao cubo, a gente sabe que é 27, que é 3 vezes 3 vezes 3, dividido por raiz sétima de 3 elevado a 4 mais 3, né, pessoal? Quanto vale 4 mais 3? 4 mais 3 vale 7. Então, vou trocar aqui, ó. 4 mais 3 vale 7. Só que olha para cá, pessoal, nós temos raiz sétima de 3 elevado a 7. Então, pessoal, a gente pode cortar essa raiz sétima com esse expoente aqui, 7, beleza? Então, vai sobrar só o 3 aqui, tranquilo? Então, nós temos menos 3 dividido por 3, certo? Menos 3 vezes a raiz sétima de 27 dividido por 3. O que a gente pode fazer? Nós podemos dividir por 3 em cima e embaixo, pessoal, para a gente simplificar essa fração. Quanto dá menos 3 dividido por 3? Vai dar menos 1. Então, é menos 1 vezes a raiz sétima de 27 dividido por 3 dividido por 3 é 1. Tranquilo, pessoal? Menos a raiz sétima de 27 vai ficar menos a raiz sétima de 27. Dividido por 1, certo? Só que qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, ok? Então vai ficar menos a raiz sétima de 27. Ok? Pessoal, vamos para a letra D agora. Letra D. Nós temos 1 sobre a raiz de 2 mais a raiz de 3 menos a raiz de 5. A gente quer racionalizar isso aqui. Então, ó, 1 sobre a raiz de 2 mais a raiz de 3 menos a raiz de 5. Pessoal, se você lembrar lá da aula do professor Caio, isso aqui é aquele caso que ele falou, 1 sobre raiz de A mais ou menos a raiz de B. Só que está um pouquinho diferente. A gente vai considerar isso aqui como um número só e isso aqui como outro. Então, lembra o que ele fez lá? Lembra o que você tem que fazer? Né? Vou até repetir aqui. 1 sobre a raiz de 2 mais a raiz de 3 menos a raiz de 5. Pessoal, para você racionalizar aqui, para você racionalizar, para você tirar o denominador de baixo, você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Conjugado nada mais é do que você trocar esse sinalzinho aqui. Então, ó, você vai multiplicar em cima por raiz de 2 mais raiz de 3 mais a raiz de 5. E embaixo você vai multiplicar por quê? Mesma coisa, raiz de 2 mais a raiz de 3, agora mais a raiz de 5, beleza? Lembrando que a gente está trabalhando como se aqui fosse um número só, beleza? Tá, vamos lá, pessoal. Multiplicação de fração, a gente multiplica em cima e multiplica embaixo. Multiplicando em cima vai ficar 1 vezes qualquer coisa, né? Vai continuar sendo raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5. Pessoal, aqui embaixo, lembra que é aquele produto notável? Né? Nós temos um número A menos um número B vezes um número A mais um número B. Lembra como é que faz isso? Né? Então, eu vou botar aqui no cantinho se você não lembra. A menos B vezes A mais B é o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza, show de bola. Então, ó, esse A aqui, né, vai virar o quê? No produto de A menos B vezes A mais B, vai aparecer o quê? Aparece A ao quadrado. O nosso A aqui no caso é raiz de 2 mais raiz de 3, né? Tudo isso então vai aparecer ao quadrado, menos o valor de B elevado ao quadrado. Pessoal, o B aqui é raiz de 5, então menos a raiz de 5 elevado ao quadrado. Beleza, tranquilo, vamos embora. Pessoal, aqui ó, dois números somados elevado ao quadrado. O que você tem que lembrar? Tem que lembrar daquele A mais B elevado ao quadrado, né? Como é que você faz isso?
é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Produto notável aqui, pessoal. Se você não sabe, anota isso aí e grava. Então, ó, raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado, né? Tô pensando só no denominador, pessoal. Tô resolvendo só o denominador. Vou até separar aqui. Denominador. Só o cara de baixo, beleza? Então, ó, raiz de 2 mais raiz de 3 elevado ao quadrado, menos a raiz de 5 elevado ao quadrado. Pessoal, vamos lá. Aqui, ó, isso aqui. Lembrar desse produto notável. Vai ser o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é raiz de 2, vezes o segundo, que é raiz de 3, mais o quadrado do segundo, mais a raiz de 3 elevado ao quadrado. Menos, pessoal, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, essa raiz corta com esse quadrado, vai sobrar só o 5, então vai ficar menos 5. Mesma coisa aqui, ó, raiz cortando com quadrado, raiz cortando com quadrado. Então nós temos 2 mais 3, que dá 5, mais 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, pessoal, a gente pode botar esse produto de raiz dentro de uma única raiz. Quem vai ficar lá dentro dessa única raiz? O produto de 2 e 3, que é 6. Nós temos menos 5. Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. 5 menos 5, cortou, virou 0. Então o denominador sobrou o quê? 2 raiz de 6. Beleza. Agora, ó, vamos voltar para a nossa fração que a gente quer racionalizar. Nós tínhamos em cima raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5. Raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5. E nós vimos que o denominador, o cara de baixo, do 2 raiz de 6. E agora, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Porque a gente não tirou a raiz de baixo ainda. Não tirou, tem uma raiz de 6 lá ainda. Pessoal, se só tem uma raiz embaixo, qual é o bizu? Multiplica em cima e embaixo por essa raiz. Vou multiplicar em cima por raiz de 6 e embaixo por raiz de 6. Show? Ó, o que vai ficar? Embaixo, né? Por multiplicação de fração, a gente multiplica em cima e embaixo. Embaixo vai ficar 2 raiz de 6 vezes a raiz de 6, que é 2 raiz de 6 elevado ao quadrado. Corta esse quadrado com a raiz, fica 6. 6 vezes 2 é 12. Morreu, embaixo ficou 12. Em cima, vou até botar aqui, ó, de novo, denominador. Ó, não confunde com isso aqui não. Toma aqui já. Denominador. Beleza. Agora o nosso numerador. Nosso numerador, nós temos raiz de 2, mais raiz de 3, mais raiz de 5, tudo isso, vezes a raiz de 6. Pessoal, só que a raiz de 6 não é a raiz de 2 vezes a raiz de 3? É. É, Gustavo, mas você juntou aqui porque você abriu de novo aqui. Ó, você vai ver, calma. Vamos lá, vem comigo, vem comigo. Pessoal, ó, distributivo aqui, raiz de 2 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 2. Tá, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Mais, esse raiz de 2 vezes raiz de 3 vai multiplicar agora o raiz de 3. Tá, então mais raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes a raiz de 3. Agora mais a raiz de 5 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Pronto, isso aqui vai ficar em cima. Mas por que tu fez isso, Gustavo? Por que tu abriu de novo aqui? Pessoal, olha aqui. O que é raiz de 2 vezes a raiz de 2? A raiz de 2 ao quadrado. O que é? Ó, aqui nós temos raiz de 3 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 3. A gente não pode escrever raiz de 3 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 2? Pode. O que é raiz de 3 vezes a raiz de 3? Raiz de 3 ao quadrado. Quadrado corta com a raiz, fica 2, então fica 2. Agora, 2 o quê? 2 raiz de 3. Sobrou ali. Agora, quadrado corta com a raiz, ficou 3. 3 que multiplica quem? O raiz de 2, ou seja, mais 3 raiz de 2. Mais o que, pessoal? Raiz de 5 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Aí não tem jeito, a gente bota tudo para dentro mesmo. Beleza? Raiz de 5 vezes a raiz de 2 fica raiz de 10, vezes 3 vai ficar raiz de 30. Beleza? Isso aqui não tem jeito, vai ficar mesmo a raiz de 30. Beleza, então agora morreu. Morreu, acabou o nosso problema. A gente tem que o numerador, que é o cara de cima, ficou isso aqui. 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2 mais raiz de 30. Dividido por quê, pessoal? Dividido pelo denominador, que é 12. Tranquilo? Então, morreu aí essa que vai dar a letra D. Beleza, pessoal? Então, racionalizei do mesmo jeito lá, nem que o cara explicou para vocês. Quando você tem raiz de A mais ou menos raiz de B, o bizu multiplicar pelo conjugado. Mesmo que você não tenha só dois números, você pode fazer como se fosse tudo um bloco aqui, ó, como se fosse um número só. Então você vai pegar esse número, menos esse, vai fazer o conjugado desse, que vai continuar sendo a raiz de 2 mais a raiz de 3, só que você vai trocar esse sinal aqui. Beleza, pessoal? Então, anota aí os principais pontos, beleza? E fechando aí, deu esse gabarito aqui da letra D, beleza?